Olá, companheiros, muito bom dia. Começando mais uma reunião de pauta aqui na Causa Operária TV. Hoje, segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Mais esse programa matinal para você aqui no seu canal. Lembrando para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar nas suas redes sociais e ajudar a gente a aumentar o número de visualizações do nosso programa e também do canal da Causa Operária TV. Bom, estou hoje aqui direto dos estúdios da Causa Operária TV em São Paulo com a companheira Isadora Dias. Bom dia. Bom dia. Estou feliz de estar aqui de volta. Eu tive que ausentar por uns dias, mas é um prazer voltar ao trabalho da Causa Operária TV, a nossa TV revolucionária e independente. Então já vou até fazer o convite aí para quem estiver assistindo, contribuir com a nossa TV. Quem não é membro, tornar-se membro. Quem ainda não é inscrito, se inscrever e contribuir aí, além de compartilhando os nossos vídeos, os nossos programas, contribuir também com superchat, super stickers e acompanhar a nossa programação diária. E estamos aqui também com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Tá, vamos lá. Então, bom dia, Henrique. Bom dia, Isa. Bem-vinda de volta aqui ao nosso programa. É um prazer estar aqui de volta na reunião de pauta. Lembrando sempre todo mundo também de compartilhar o vídeo e chamar os amigos aqui para assistir com a gente, debater no chat e tudo mais. Bem, vamos para as notícias, né? Vamos lá, então, começando o nosso programa. Eu queria começar esquentando os motores aí, como a gente tem feito, começar com os dados do coronavírus, né? E o Brasil aí está batendo recordes, né? Já é assim meio que dado, já está dado aí internacionalmente que o Brasil pode ser aí o centro da pandemia, né? E só não está mais grave a situação oficialmente falando porque tem muitos dados subnotificados, né? Mas o Brasil já tem o quarto pior registro mundial de mortes em 24 horas. Né? Só perde aí para os Estados Unidos, para o Reino Unido e para a Itália. Foram 428 mortes nestas últimas 24 horas, né, pessoal? Vocês têm comentários a fazer? Eu tinha visto também uma outra pesquisa falando que aqui no Brasil seria o pior cenário da pandemia. E claro que isso é resultado de todo o processo do golpe, da situação aí do presidente golpista, que em vez de tomar qualquer medida necessária para conter aí o vírus, auxiliar a população, vai ser até o nosso tema do nosso programa, é o tema do nosso programa ali. O Bolsonaro esteve aí fazendo atos em favor do seu governo, né? E não em favor da população ou em reunião para resolver a situação. Então, infelizmente para a gente não chega nem a ser a novidade de que aqui no Brasil a situação vai ser de fato bem caótica. Exatamente. Marília, você tem informações aí para passar para a gente? Eu acho que o principal a gente a considerar, né, é fazer aquele cálculo que já estava colocado de multiplicar aí o número de casos, no caso, a gente já passou dos 100 mil casos, por 15, né? Por 12 ou por 10 no mínimo. Quer dizer, a gente já vai ter quase 1 milhão de casos aí, né? Multiplicando por 10, por 15. Então, quer dizer, já fica pareado com a situação dos Estados Unidos, que tem mais ou menos esse tanto de casos. E ele é o epicentro do coronavírus no mundo. Então, é exatamente esse o problema que está colocado no Brasil. Né? Porque, finalmente, a gente tem feito os acompanhamentos paralelos, né, ao número de casos, exatamente para indicar que o número é maior do que o notificado, exatamente com base na superlotação dos hospitais e das funerárias. Né? Que, finalmente, se a gente tem tão poucos casos, como que eles são suficientes para superlotar os hospitais e funerárias
país do tamanho do Brasil, né? Então, é uma inconsistência de informações muito grande, o que comprova que, de fato, a gente tem um número exorbitantemente maior de casos e, de fato, a gente já está chegando numa situação muito crítica. A gente vai noticiar aqui nos próximos tópicos que as principais capitais já têm seus leitos aí praticamente superlotados por conta do coronavírus, e esse problema avança para o interior também. A gente já noticiou que no Rio de Janeiro, por exemplo, a situação já está terrível. Aqui na Grande São Paulo, a superlotação já chega a casa de 90%. Então, essa situação que a gente está vivendo. Se os companheiros quiserem comentar. Tenho essa notícia de ontem à noite aqui, dizendo que o sistema de saúde das capitais brasileiras está avançando para o interior. 70% das unidades de saúde do interior do país já estão enfrentando o problema da saturação aí por conta do coronavírus, né? Quer dizer, o que a gente estava vendo basicamente nas capitais, que foi onde a pandemia se iniciou, né? A gente agora começa a ver no interior, e tem o agravante de que na maior parte das cidades do interior a estrutura é ainda mais precária do que nas capitais, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, rapidinho, só para dar mais uma informação, no Rio de Janeiro, nem mesmo os profissionais de saúde, né, segundo aqui denuncia o Conselho de Enfermagem, nem mesmo os profissionais de saúde dos hospitais federais estão tendo acesso aos testes do coronavírus. Então, quer dizer, é uma situação super precária, né? E coloca aí toda a população sob um risco aí extremo de morrer pela doença, se nem mesmo os enfermeiros têm acesso aos testes, imagina o resto da população, né? Exatamente. Uma coisa importante a se falar, primeiro que nessa situação da crise total, tem os governadores, que eram os heróis do povo, falando que a situação não é tão feia assim. O governador Zema, mesmo em Minas Gerais, se colocando na posição de reabrir o comércio e voltar ao trabalho a qualquer custo, está falando que a situação de Minas Gerais estaria controlada. Quer dizer, em detrimento das informações nacionais que a gente tem em relação ao coronavírus, de que todos os locais a situação não está controlada, pelo contrário, está fugindo ao controle, a situação de Minas Gerais estaria controlada. Quer dizer, ele fala que estaria controlada porque finalmente o coronavírus chegou depois, e eles começaram o isolamento antes, mas finalmente não faz sentido, porque, por exemplo, mesmo considerando esse argumento do isolamento, fizemos o isolamento antes, o Rio de Janeiro foi o primeiro a colocar a política do isolamento, e ele já está nessa situação que a gente comentou aqui, mais de 300, já deve estar chegando a 500, não sei, pessoas numa fila de UTI, numa fila para conseguir acessar uma cama de UTI. Né? E o mais engraçado nessa situação toda é que o prefeito de Manaus, ali com a verdadeira calamidade pública que Manaus já está vivendo, né? Comparando Manaus à Itália, ele pede ajuda a Greta Thunberg, para combater o coronavírus, né? Quer dizer, quase pedir ajuda a Deus, né? Porque ninguém vai ajudar. Acho que ele confundiu como essa Greta é ativista do meio ambiente, e estamos falando de Manaus, né? Em Amazonas, ele deve ter pensado, ela vai com certeza nos ajudar, né? Pensar que nós somos aqui alguns bichos e nos destinar alguma ajuda. E, inclusive, Manaus, na sexta-feira, não só o sistema de saúde entrou em colapso,
lá na cidade, como também o sistema prisional, que é as cadeias no país estão numa situação bem crítica. E na sexta-feira, presidiários lá do presídio de Manaus fizeram rebelião, porque eles estão sem visitas, eles não estão tendo acesso a nenhum teste, porque imagina, né, se os enfermeiros, se os médicos, profissionais de saúde em grandes cidades como São Paulo não está tendo acesso a testes, imagina quem está preso, que a direita nem como gente considera. Então, eles estão rebeliando para tentar resolver a situação dele. E é uma questão de vida ou morte, no caso deles, né, literalmente. Bom, eu queria então ir tocando para frente aqui na questão do coronavírus para a gente entrar em outros temas, né? Bom, antes eu queria dar uma nota triste aqui, que o coronavírus matou um dos maiores compositores da música popular brasileira, que é o Aldir Blanc. E ele morreu essa madrugada, vítima do coronavírus, estava em estado grave, né? Nós até denunciamos no nosso jornal aí que uma pessoa com certa fama, muito conhecido como Aldir Blanc, estava com dificuldade de ter acesso às UTIs, né? Para ter uma ideia de como a situação no país era grave, né? A ponto de que a filha dele teve que fazer vaquinha na internet para tentar conseguir um atendimento razoável aí pro pai. Mas infelizmente o Aldir Blanc veio a falecer essa madrugada. Ele que tem aí uma dezena aí mais de uma dezena, várias dezenas de canções famosas e que marcaram a época na música popular brasileira, né? A gente vai falar um pouco disso no nosso jornal, mas vale a nota porque ele morreu com 73 anos, né? Não estava tão velho assim, a ponto de você dizer, nossa, a pessoa finalmente, infelizmente, não teve como resistir e tal, não é que ele estivesse tão velho assim. E mostra que o coronavírus, como tem acontecido no mundo todo, ele vai matando também uma parte da intelectualidade dos países, né? É uma perda grande, né? Isso daí. Então, fica o registro e a gente vai fazer um breve especial aí no nosso Diário Causa Operária sobre a morte do Aldir Blanc. Bom, pessoal, tocando em frente aí, vamos para os mutirões que aconteceram ontem. Nós tivemos aí nos bairros populares para fazer mutirão, para organizar os conselhos populares e tem algumas fotos e a gente comentar rapidamente aí. Aí está em São Paulo, lá no bairro de Vargem Grande. É bom lembrar a função, né, dos conselhos populares de saúde, que como a população está em completo abandono pelo poder público, e isso é totalmente evidente com as notícias, com nenhuma medida de fato está sendo tomada, o Conselhos Populares é um meio para que a população nos bairros populares se organizem para reivindicar as suas necessidades para enfrentar a pandemia. Por exemplo, vai ser a população que vai ter que lutar aí para ter acesso aos testes, para que o governo federal, os governos estaduais comprem testes e disponibilizem para toda a população. E em outros conselhos populares também, lá em Blumenau, por exemplo, eles estão organizando, já realizaram por 2 fins de semana, um restaurante de campanha, que é um restaurante para fornecer alimento aí para a população. E aí eles têm feito isso no fim de semana. E como a gente já tem também falado sobre os conselhos populares, não trata-se de fazer caridade.
junto com os restaurantes de campanha, esse Conselho Popular de Blumenau também já está lançando o seu boletim. Se eu não me engano, já lançaram a terceira edição, que aí é um jornal com as reivindicações da população, com as suas ações, para de fato organizando a comunidade para eles não garantir apenas a alimentação, que é importante, mas garantir aí que a prefeitura disponibilize álcool gel para as famílias, produtos de limpeza, para a população aí conseguir fazer um combate ao coronavírus, limpando as suas casas e etc. Então é toda uma organização para de fato a população conseguir o que ela precisa aí. Ontem lá em Vargem Grande, as mulheres estão principalmente preocupadas com a condição dos seus filhos, que estão sem poder estudar, porque as escolas estão paralisadas e a prefeitura também não organizou nenhuma maneira de continuar, pelo menos, disponibilizando alimentação para essas crianças. E aí, agora, eles querem dar aula à distância. Então, as crianças aí, para ter acesso à aula, teriam que ter internet. Mas lá em Vargem Grande, a pessoa tem dificuldade até de ter a sua própria internet no seu celular, porque a prefeitura não foi capaz nunca de nem colocar uma rede de telefone lá. Nós mesmos, quando chegamos lá, ficamos sem área no celular. Então, mesmo que se a população quisesse tomar uma atitude individualista, né, de pagar a sua própria internet, não teria como, porque já não tem essa medida tomada aí pela prefeitura. E aí essas crianças, como que elas vão assistir a aula? Significa então que as crianças e os jovens de Vargem Grande, os estudantes dessa região vão ficar sem estudar durante esse período de pandemia? E dada a situação tão crítica, a única maneira vai ser os moradores indo e levantar suas reivindicações. Na próxima semana será lançado o manifesto lá de Vargem Grande. E levantar suas reivindicações e lutar para que a prefeitura faça alguma coisa. Pode passar dos outros lugares, produção, também tem outras fotos, eu imagino. Bom, nós estamos todos os domingos, aproveito e faço o convite para todos participarem aí dos mutirões. Se caso vocês não estejam aí, não no seu bairro, na sua cidade não tenha mutirão, entre em contato conosco também, a gente pode ajudar você a organizar, né? Inclusive organizar os conselhos populares, então participe com a gente aí dessa iniciativa que é importantíssima, porque é preciso mobilizar a população, não dá para ficar aí escondido em casa, né? Por falar em ficar escondido em casa, nós temos também algumas fotos do 1º de maio. Nós estivemos lá no 1º de maio, né? Na sexta-feira de manhã fizemos reunião de pauta, mas foi antes do 1º de maio, então vamos falar um pouquinho sobre o 1º de maio, que a gente também tem esse direito aqui na nossa reunião de pauta. 1º de maio classista, independente, e a produção pode passar as fotos aí do 1º de maio para a gente comentar um pouquinho. Tem as fotos, produção? Aí está. Antônio Carlos. Bom, o nosso ato, nós tomamos todas as medidas de prevenção contra o coronavírus. Todos estavam usando máscara, todos receberam álcool gel. E foi um ato do 1º de maio, que é um dia histórico aí da classe trabalhadora, e precisa ser comemorado como tal, né, dada a importância da data. Então seria uma total capitulação inventar aí um ato pela internet, convidar direitistas que historicamente atacaram a classe operária e achar que seria o suficiente. Nós fizemos um ato com militantes de todo o país,
militantes de norte a sul estiveram presentes aqui em São Paulo. E foi uma vitória, né? Nós fizemos... teve uma análise política do companheiro... Uma intervenção, né, do companheiro Rui Costa Pimenta, que foi, vamos dizer assim, energizante, né? Muito bem colocada para a data. Inclusive, os companheiros que vieram voltaram super animados para as suas cidades. Aí está o Juliano, coordenador do coletivo de negros do PCO, levantou as reivindicações do coletivo no 1º de maio. Eu acho que sobre o 1º de maio, né, a gente tem que falar, inclusive no tom daquilo que a gente está noticiando aqui na reunião de pauta, vai noticiar e também no tom do tema geral desse reunião de pauta. Né? Exatamente a ameaça militar aí, de golpe militar contra o Estado brasileiro. Quer dizer, na situação de crise total que a gente se avizinha aí, ou até que a gente pode considerar que está muito próximo, a direita ela tende a optar por uma saída de força exatamente para evitar o levante popular que está colocado. A gente vai noticiar aqui. A Isa acabou de comentar sobre a questão dos presidiários lá em Manaus, e a gente vai comentar aqui também que o pessoal colocou fogo na Caixa no Espírito Santo porque eles não conseguem um auxílio emergencial. E esse tipo de situação, eles vão se acumulando, né? Quer dizer, eles vão se desenvolvendo e crescendo no sentido de um levante popular. A gente já noticiou uma série de manifestações também, inclusive de setores que não se manifestavam, como o telemarketing. A gente precisa colocar que todas essas questões sociais são enxergadas pela direita como uma verdadeira ameaça. Né? O Bolsonaro colocou isso no discurso dele, aquele discurso polêmico que colocou a suposta divergência entre o Bolsonaro e os governadores, no qual ele falava que era preciso voltar ao trabalho para evitar que o Brasil virasse um Chile. Nesse discurso, a discordância foi na forma que ele falou, mas no conteúdo, as Forças Armadas, inclusive, aplaudiram o que ele falou, porque é verdade, a burguesia tem o medo do levante popular. E nessa situação, a tendência real é a opção pelo fascismo, como a gente vê aqui. Do outro lado da moeda, é função da esquerda denunciar é função da esquerda denunciar a ameaça da direita. E nessa situação, o 1º de maio é fundamental. Já é historicamente um dia de luta do povo trabalhador contra a burguesia e contra a direita. Então, claramente, chamar a direita para compor ali o palanque, mesmo que seja um palanque virtual, chamar a direita, inclusive a extrema-direita, né, o Witzel, o Dória, chamar o Alcolumbre, chamar o FHC para compor ali o palanque, isso aí é um escárnio contra a população. É uma verdadeira uma ação criminosa da esquerda que está indicando o espaço aberto para a direita para eles fazerem o que eles quiserem com a situação política. A gente já noticiou, inclusive, que os sindicatos dos professores do DF entregaram ali a sede deles para o governo capitalista. E, finalmente, o que aconteceu em contrapartida? O governo capitalista anunciou que vai voltar às aulas. Quer dizer, deram a carta branca para o pessoal voltar às aulas. É isso que aconteceu. E nessa situação aqui,
fazer frente com a direita, é exatamente isso que a esquerda, é exatamente essa mensagem que a esquerda está passando para a direita, que o espaço está aberto para qualquer ação que eles tiverem. E a gente sabe qual é a ação que eles estão optando, né? Exatamente essa que a gente vai noticiar daqui a pouco. Exatamente. Bom, nós vamos falar. Você quer mostrar mais fotos, Cília? Produção, pode disponibilizar aí as fotos do restaurante de campanha? Eu comentei agora falando dos conselhos populares, e lá em Blumenau eles estão realizando aí restaurante de campanha, distribuindo alimentação para os moradores. Que isso é uma das medidas que a população pode tomar, se eles acharem que precisam organizar aí cesta básica, distribuir alimentação para a população, é super válido. Mas junto com isso, a organização para outras reivindicações além dessas. Por isso aí também que eles lançaram o boletim deles. Aí está as fotos. Fizeram, pelo jeito, feijoada, aí distribuíram salada, frutas para as crianças. Porque a esquerda pequeno burguesa gosta de falar, né? Que tem que ficar bem alimentado, tem que ficar dentro de casa, tomar todos os cuidados. Mas nós temos que lembrar que a população, no geral, às vezes tem dificuldade de ter acesso até alimentos aí mais nutritivos, né? Como frutas, uma boa alimentação. Então, cabe também aos conselhos populares de saúde organizar que a população tenha acesso a um bom tipo de alimentação. Porque, inclusive, em algumas cidades, lá em São Félix do Coribe, um lugar também que tem um conselho popular de saúde, eles reclamaram da cesta básica que foi disponibilizada, porque a prefeitura disponibilizou uma cesta básica que poderia se dizer básica para 3 dias, que quase não tem nenhum alimento, e eles também, a prefeitura não tem o costume de disponibilizar frutas, outros alimentos. E é engraçado pensar que as escolas são todas fechadas, né? Então, o que eles estão fazendo com a verba que já é destinada para a alimentação da população, né? Eles deveriam estar fazendo esses restaurantes de campanha e entregando aí, numa escala muito maior, alimento de qualidade para a população. Alimento que de fato já é da população, né? Que já é uma verba destinada para isso mesmo. É isso. Bom, essa é uma das tarefas, né, do Conselho Popular, né? Organizar a população em torno de todas as necessidades aí do povo, além da luta política, é claro, né? Bom, pessoal, vamos passar para o nosso tema central rapidamente aqui. Ontem nós tivemos um novo ato aí dos bolsonaristas. Até a notícia do ato em si não é nenhuma grande novidade. Ato pedindo intervenção militar contra o STF, contra o Congresso. Agora puseram o Moro também na jogada contra o Moro, que não deixa de ser engraçado. Também pediram, aí, segundo matéria aqui da Globo, eles pediram intervenção militar com o Bolsonaro e por aí vai. E o Bolsonaro participou do ato mais uma vez, né? Participou de mais esse ato pedindo intervenção militar. Olha que maravilha aí, do lado da bandeira dos Estados Unidos, né? Ele fica até emocionado, né, do lado da bandeira dos Estados Unidos, olha só. Tem uma faixa que tá assim, Brasil acima de todos, mas essa faixa aí. Só que do lado do Bolsonaro tem a bandeira de Israel e essa bandeira dos Estados Unidos. Que inclusive ela está em destaque em várias fotos aí desse ato. Exatamente. Bom, mas o que é importante talvez de mais esse ato, eu acho que acho que são as análises e a interpretação, né? Nós tivemos aí no ato uma agressão aos jornalistas do estado de São Paulo, né? Só para registrar aqui, quer dizer, foi um ato bem de extrema direita mesmo, né? Bem típico de extrema direita.
Mas a gente tem que entender o que significa isso, né? Olhando aqui fazendo uma primeira avaliação do negócio, né? Os generais, né, os militares, já correram para dizer que não vai ter golpe de nenhum jeito. O que, logicamente, não significa nada, é uma frase. Né? A gente não pode acreditar em tudo que os militares falam. Porque, lógico que o Bolsonaro, quando ele incentiva esse tipo de ato, ele está, na verdade, aos poucos cavando aí o golpe. Ele está procurando ganhar terreno, ganhar apoio para um golpe. Isso é óbvio, né? Então, se os militares chegam e falam que não vai ter golpe, é simplesmente ou porque eles acham que não é o momento, ou porque eles querem, até mais grave, eles querem dissimular o problema, etc e tal, né? Mas de nenhuma maneira nós devemos achar que quando os militares falam que não vai ter golpe é porque eles são contra o golpe de fato, né? Mas não é todo mundo que pensa assim. Por exemplo, o Marcelo Freixo veio já com acho que um tweet falando que não, nós devemos confiar nos militares, porque toda frente contra o Bolsonaro é bem-vinda, etc e tal. Lógico que não. Você vai fazer, o que é isso? Vai fazer frente com... E o Mourão? O Mourão não é golpista? O Né? Mourão é vice do Aí está, o Marcelo Freixo. Bolsonaro. A questão não é saber se os militares estão com o Bolsonaro. Ou melhor, nem precisa saber se eles estão com o Bolsonaro ou não, mas se serão capazes de detê-lo. A luta pela democracia é urgente e ampla. Quer dizer, nem. É um negócio assim muito maluco, porque nem é saber se eles estão com o Bolsonaro, se eles apoiam o Bolsonaro ou não, mas saber se eles são capazes de detê-lo. Se eles estão com o Bolsonaro, como é que eles vão deter o Bolsonaro? Já começa por aí, né? E, bom, é um absurdo você falar que o Mourão, por exemplo, seria a favor da democracia, entre aspas, né? Então, já começa por aí. Outra coisa é o comportamento do próprio dito Centrão, que também não atacou o Bolsonaro. Dessa vez, atacou muito menos o Bolsonaro, ou não atacou o Bolsonaro pela participação dele no ato. O que mostra também um acordo entre todas essas alas, como a gente vem dizendo, né? Eles estão aí numa política que é assim, Bolsonaro faz isso, eles procuram segurar a onda, etc e tal, mas ninguém está contra o Bolsonaro efetivamente. Tanto que o Bolsonaro está aí, né, avançando aí nesse sentido. Ele participou de um ato, agora participou de outro e ele não se detém, né? Ele está na política dele aí de avançar sobre a população, né? Você ia comentar, Marília? Eu acho que primeiro a gente tem que comentar que está claro ali o que a gente fala, que nunca houve nenhuma oposição fundamental entre o Centrão e o Bolsonaro. Né? Isso a gente viu porque no 1º de maio, o Bolsonaro, para agradar o Centrão, deu 54 bilhões em pastas do governo para as mãos do Centrão, para colocar entre eles o próprio Paulinho da Força. Né? Isso daí deixa claro que não há nenhuma oposição real entre político, entre Bolsonaro e Centrão. Na verdade, o que tem ali é um joguinho para ver quem controla mais dinheiro dentro do governo. Isso é um joguinho oportunista de interesses ali. E, finalmente, o que acontece? O próprio Alcolumbre, por exemplo, ontem, quer dizer, o Alcolumbre no 1º de maio não participou do 1º de maio com a esquerda, porque ele queria deixar espaço aberto para se reaproximar do Bolsonaro. Então, nessa situação, a gente vê que não há uma oposição entre Centrão e Bolsonaro, pelo contrário. E, por outro lado, a esquerda ela se mantém aí nessa posição, inclusive o tão adorado Mandetta da esquerda, ele foi lá e, domingo passado, foi convidado de honra do Congresso do MBL, que também está sendo considerado como opositor do Bolsonaro. Quer dizer, até o MBL, se a esquerda faz frente até com o MBL, quer dizer que o negócio está errado mesmo. É impressionante o negócio. E agora o Freixo aí vem falar que os militares que vão dar o golpe militar seriam ultrademocráticos. Quer dizer,
a situação da esquerda é muito complicada, né? E ontem o Bolsonaro já vem fazendo uma série de atos em seu favor, né? Em favor ao golpe militar, contra o STF, contra o Congresso e tudo mais. E ontem ele se reuniu ali no Palácio do Planalto junto com alguns generais, reuniu com os 3 comandantes de forças, o Ministério da Defesa, o general Fernando Azevedo, o chefe da Secretaria de Governo, general Eduardo Ramos, e, me foge aqui o nome do terceiro, ele se reuniu aí com 3 militares no Palácio do Planalto exatamente para planejar ali, para defender o golpe de Estado. Né? Quer dizer, a situação é crítica mesmo. A gente vai noticiar também outras coisas. Né? As disposições golpistas no Twitter, que foram trending topics em todo o final de semana, o próprio desenvolvimento das milícias fascistas, né, com o grupo dos 300 aí que eles estão desenvolvendo ali, uma série de medidas que mostram, de fato, o desenvolvimento das posições fascistas como uma alternativa para a contenção social pela burguesia. Exatamente. E aí, bom, vamos avançar um pouquinho aqui no nosso tema, né? O Bolsonaro, então, ficou com tiveram esses atos aí bolsonaristas no domingo. Nós tivemos só um caso aí no Rio Grande do Sul, né? Tem um videozinho aí. Um grupo antifascista foi aí às ruas também a contra-atacar os atos da direita. E eles levaram uma faixa, fizeram uma manifestação, e inclusive a polícia acabou aí aparecendo na cena para controlar a situação. E aí, produção, pode colocar o vídeo, por favor? Okay. Aí estamos de volta. Por que a gente passou isso? Porque corrobora um pouco o que a gente está comentando aqui. A polícia, na hora que ela chegou lá, ela bateu em quem? Na esquerda. Foi na esquerda. 3 do grupo dos 3 pessoas que estavam ali no grupo dos antifascistas contra o ato bolsonarista, eles foram detidos pela polícia. E isso daí prova o que a gente já havia denunciado aqui, já estava denunciando, de que a repressão, ela é usada não contra a direita. A polícia, em alguns atos, apareceu aí nos atos direitistas, nos pró-bolsonaristas, para fazer uma cena e tal, dar uma intimidada, mascarar a situação de tipo assim, não, nós não estamos a favor dos bolsonaristas. Mas aí, a partir do momento que um grupo contra o Bolsonaro vai às ruas, aí sim está errado fazer manifestação, não pode se manifestar, tem que respeitar a quarentena. Só que é muito engraçado, né? Porque foram 3 detidos do grupo que estava contra o Bolsonaro. Sendo que a gente vê ali que tinha um número ainda maior de pró-bolsonaristas. Mas a repressão, ela é usada, como sempre, à esquerda. Exatamente. Então, chamar a polícia para reprimir os bolsonaristas parece que não funciona muito, né? Porque não vão ser os bolsonaristas que... Acho que não vai dar certo. A gente teve vários desses episódios, né? Do pessoal mandando reprimir a manifestação bolsonarista, proibir as manifestações bolsonaristas, censurar as manifestações bolsonaristas, mas
Acho que tudo um pouco sem muita efetividade, né? Eles, como não reprimiram, porque já tem vários fins de semana, são fins de semana consecutivos que a direita tem ido às ruas e cada vez conseguindo organizar atos maiores, eles organizaram um ato lá em Brasília. Eles estão encontrando os meios deles de manifestar. Eles são a favor do governo do Bolsonaro. Por mais que a gente não goste, que a gente ache que isso é uma loucura, eles estão se manifestando. Eles têm o direito deles. Se a esquerda é contra, a esquerda tem que chamar os seus atos para contra-atacar. E aí, uma questão também dos grupos antifascistas, como eles são grupos menores, acaba ficando mais fácil mesmo para a polícia reprimir. É diferente se a CUT, se os partidos grandes de esquerda chamassem atos aí organizados. Tiveram atos de 1º de maio em vários países fora do Brasil. Em Portugal, teve um ato grande, eles seguiram as normas de distanciamento, mas eles fizeram um ato. Da mesma maneira que a direita está aí nas ruas, e cada vez em maior número, a esquerda devia estar contra-atacando. Porque aí alguns grupos minoritários, como eu disse, vão e acabam ficando mais fácil ser reprimido. E uma outra coisa também é o que a gente já tinha falado, que quem tem que combater a direita é a esquerda, não é a polícia. A gente não pode ver aí policial reprimindo os bolsonaristas e achar lindo, achar que a democracia está sendo respeitada, porque, como eu disse, é só uma cena. Depois a democracia vai ser imposta aí para os grupos de esquerda. Exatamente. Bom, vamos. Você vai falar, Marília? Senão a gente pode ir para algumas notícias rápidas aí para encerrar o programa. Algum comentário sobre isso? Eu ia fazer um comentário rápido, né? De que a polícia é igual aquele desenho animado, Scooby-Doo, em que eles vão lá e tiram a máscara da pessoa e por trás tem um fascista, né? Tem um Bolsonaro 17. A polícia é mais ou menos assim. Você tira a máscara dela, tem a camisa Bolsonaro 17. O pessoal é todo fascista, né? É o braço armado da burguesia. Então, numa consideração de classe, eles vão sempre defender quem está do lado da burguesia, que é exatamente o fascismo. E quem está do lado da burguesia contra a esquerda. Exatamente isso que a gente está colocando aqui. É muito importante a gente ter essa consideração. Exato. Bom, notícias aqui. No Senado foi aprovado o congelamento dos salários dos servidores públicos, municipais, estaduais e federais e dos membros dos 3 poderes até dezembro de 2021. Bom, isso daqui, a suspensão do reajuste de salários por 18 meses foi negociada aí com o Senado, pelo Davi Alcolumbre, que foi convidado no 1º de maio. Olha só como ele defende. É super combativo, né? Super defendendo o direito dos trabalhadores. Super herói da esquerda e tudo. Tá aí cortando o salário de todo mundo, menos dos policiais, né? E esse tema daria até para ser tema principal, porque por trás à frente desse corte está que o governo disponibilizou mais dinheiro para os municípios. Só que aí eles disponibilizaram mais dinheiro para os municípios, mas quem vai pagar a conta são os servidores públicos, porque para o Estado, para o governo federal não ter que destinar mais dinheiro para os municípios, então eles vão congelar o salário dos servidores. O que significa, então, que quem vai pagar esses auxílios são os próprios trabalhadores, que vão pagar a conta, né, com o congelamento aí dos seus salários. Bom, gente, vamos mais uma denúncia da tentativa aí de agressão à Venezuela por parte de grupos armados vindos da Colômbia. O ministro do Interior venezuelano, o Néstor Reverol, informou ontem que esses grupos tentaram entrar através de lanchas
no território venezuelano. E alguns foram presos e outros foram mortos pelo exército venezuelano, que, portanto, conseguiu impedir essa agressão aí vinda da Colômbia. Colômbia, todo mundo sabe, tradicionalmente aí o enclave imperialista na América do Sul, né? Serve como para esse tipo de operação, né? E é vizinho aí da Venezuela. E, portanto, esses grupos aqui, que ninguém ainda sabe direito o que são, mas tudo indica que são elementos aí pagos, né, pelo imperialismo e para agredir a Venezuela, e que tem na Colômbia aí uma base boa para iniciar suas operações, né? Então fica a denúncia tanto mais essa tentativa de agressão, mas também sobre a questão da própria ação aí do governo colombiano, que é um governo totalmente subserviente aos Estados Unidos, né? Vocês têm algum comentário? Eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma defesa à Venezuela, né? Porque aconteceu esse fato e a imprensa golpista já chega anunciando que a Venezuela assassinou uma série de pessoas da Colômbia que estavam desembarcando ali no solo venezuelano e tudo mais. Quer dizer, eles sempre querem pintar o governo da Venezuela como um grande ditador, como um grande que faz uma série de ações sem motivo. Mas não é isso que está acontecendo. A gente está vendo, já tem noticiado aqui uma série de vezes que o governo venezuelano está sofrendo uma série de ataques imperialistas, inclusive com ameaça aí de guerra, né? Isso, a gente tem que considerar que essa ação aqui armada da Colômbia é uma tentativa de iniciar aí uma possível guerra. E o governo venezuelano está certíssimo em acabar com isso daí, porque é um ataque ali ao solo nacional venezuelano enorme. Eles deveriam fazer isso. Inclusive, a gente é a favor que o Maduro prendesse o Guaidó para acabar aí com essa conspiração contra o governo venezuelano. Aí um dos envolvidos aí nesse ataque contra a Venezuela tem foto dele junto com o Juan, com o Guaidó, que é aí o cachorrinho do imperialismo que já tem há um tempo aí arquitetado ataques contra a Venezuela. Exatamente. Bom, companheiros, nosso tempo esgotado. Queria agradecer a todos que nos assistiram e também lembrar que hoje ainda tem, daqui a pouquinho, Universidade Marxista. Tem coluna ao vivo, ao meio-dia, com Juliano Lopes. Meio-dia 15 tem Panorama Brasil. Às 13 horas tem Marxismo. Estarei aqui de novo apresentando o programa Marxismo com o companheiro Rui, então não perca. E às 8h30 da noite tem o resumo do dia. Então fiquem ligados em toda a nossa programação. Amanhã a gente está de volta na Super Terça aqui na Causa Operária TV, com 10 horas de programação aí na terça-feira. Então fiquem ligados. Bom dia, Marília. Bom dia, Isadora. Bom dia, Isa. Bom dia para quem assistiu. Continua assistindo o Causa Operária TV. É isso aí. Bom dia. E um último recadinho. Deixem seu like aí no vídeo de hoje para aumentar o nosso alcance. E até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.